Informação importante sobre o estádio do Corinthians. O presidente da República, Lula, falou sobre as cifras já investidas pelo Timão. Dorival Júnior faz trabalho pífio no São Paulo. Com uma observação importante, ele ganha o dobro do salário de Hernan Crespo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre Dorival Júnior, que tem resultados pífios e ganha o dobro em relação a Hernan Crespo. Por que eu estou citando Crespo? Porque o treinador argentino é demitido no São Paulo depois de o tricolor assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora aos números de Crespo, Roger Machado e Dorival Júnior, os técnicos do São Paulo nesse campeonato nacional. Vou falar sobre a pontuação, sobre o aproveitamento de pontos e sobre o salário para você tirar suas próprias conclusões. Para mim está muito claro que o Dorival Júnior tem de longe o pior custo-benefício, muito inferior até ao de Roger Machado. Pois bem, o Crespo ficou só 4 jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 3 jogos, empatou 1, ou seja, fez 10 de 12 pontos possíveis, 83% de aproveitamento. O Crespo e sua comissão técnica ganhavam R$1 milhão por mês no São Paulo. O Crespo deu lugar a Roger Machado, que somou 14 pontos em 33 possíveis, 42% de aproveitamento dos pontos. O Roger e sua comissão técnica saíam por R$800 mil mensais. Veio o Dorival Júnior, cheio de pompa e elegância. Técnico pedido pelo torcedor, R$2 milhões por mês. O salário do Crespo, do Dorival e de seus auxiliares. Pois bem, o Dorival tem só 3 pontos conquistados em 21 possíveis. São 3 empates e 4 derrotas em 7 jogos, 14% de aproveitamento. E se quiser mandar embora, São Paulo ainda vai ser obrigado a pagar ao Dorival Júnior cerca de R$10 milhões, é quanto ele e toda a sua comissão técnica custariam até dezembro. Esse é o valor estipulado na multa rescisória. Antes de mudar de assunto, só lembrar que líderes de organizadas do São Paulo foram até o CT nessa segunda-feira para uma reunião a portas fechadas com elenco, diretoria e comissão técnica. O clima é o pior possível. E o presidente da República, Lula, falou sobre a dívida do Corinthians com o financiamento do seu estádio. E pela primeira vez a gente tem alguém de autoridade falando sobre as cifras já investidas pelo Timão. Lula deu uma entrevista à TV Record em que fala sobre uma série de coisas do Corinthians. A pergunta parte de intervenção judicial, se ele era contra ou a favor. E o Lula faz uma resposta gigante, em que ele cita a falta de qualidade de jogadores, o que precisa melhorar para que o Corinthians seja mais combativo, critica algumas decisões da diretoria e fala especificamente sobre o financiamento do estádio. Abre aspas para ele: eu sinceramente não consigo entender essa dívida. O Corinthians fez uma dívida de R$400 milhões com o BNDES, mas me parece que já pagou R$1 bilhão e 75 milhões e ainda deve mais 600 milhões e não sei qual é essa dívida. Um pouquinho mais para frente, na mesma resposta, o presidente da República afirma: porque se você já pagou R$1 bilhão e 75 milhões e ainda deve 600 milhões, essa dívida vai chegar a quase R$1 trilhão. O presidente da República chega a perguntar se houve algum erro do Corinthians. Enfim, ele diz que esse assunto precisa ser esclarecido. Já contei para vocês que a saída mais simples, na visão do presidente Osmar Stabile, seria da venda dos name rights do estádio para a Caixa. Dessa maneira, o Corinthians conseguiria deixar de ter de pagar ao banco e oferecer cerca de 10 a 15 anos para que o banco explorasse o nome do estádio alvinegro. Você pensa o que a respeito dessas cifras? R$1 bilhão e 75 milhões. Você ainda deve mais 600 milhões numa construção que lá no início, em 2011, sairia por R$400 milhões. Estou muito curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário e fale o que bem entender, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que fechou nessa segunda-feira a venda de Alan para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37,5 milhões fixos ou 225 milhões. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2,5 milhões em bônus ou 15 milhões atrelados a número de jogos. Se o Alan bater um número de jogos X,
o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Hendrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Alan, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Alan num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, se a informação que eu recebi de Kelinho, do Toluca, é o plano A do Palmeiras. Assim que tiver qualquer confirmação eu conto para vocês, quem sabe durante a live, que começa por volta das 6 da tarde dessa segunda-feira. Espero por todos vocês, mandem perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, vou estar lá para responder. O que eu não souber, com o WhatsApp aberto eu repasso para as minhas fontes. Combinado? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!